E vamos para a palavra de Deus. Apocalipse 2, do 8 ao 10. É a segunda carta às igrejas da Ásia. Carta à igreja em Esmirna. Diz assim o texto bíblico. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Te louvamos, Senhor, porque tivemos a chance de ler mais uma porção da tua palavra nessa manhã. Mas nós carecemos que o teu Espírito Santo permaneça trabalhando em nossas vidas, nos dando a iluminação necessária para compreendermos da forma exata a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Que o teu Espírito, se o teu Espírito Santo não trabalhar nesse momento, ó Deus, nós não compreenderemos nada. Então que nada seja empecilho, impedimento para que o teu povo seja edificado nesse lugar e o teu nome glorificado entre nós. Esteja conosco cada instante, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando uma série de mensagens hoje. E propositadamente eu comecei pela segunda carta. Eu quero tratar da primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, semana que vem. Por motivos eu desejei iniciar pela segunda. Semana que vem esteja aqui para a importante carta do Senhor à igreja de Éfeso. Queridos, nós não temos dúvida da importância do apóstolo João para a nossa história, ou na nossa história, na história do cristianismo. O apóstolo João aparece na Bíblia no primeiro capítulo de Marcos, onde diz que ele era irmão de Tiago e seu pai chamava-se Zebedeu. Marcos diz também que João e Tiago trabalhavam com os empregados de seu pai. Alguns estudiosos acreditam que a mãe de João era uma mulher chamada Salomé, que assistiu à crucificação de Jesus em Marcos 15, 40. Se Salomé era mãe de Maria, como também o Evangelho induz a gente, sugere para cada um de nós, então a gente chega à conclusão de que João, possivelmente, muito provavelmente, tenha sido primo de Jesus. O João apóstolo, o João discípulo, o discípulo amado. João foi de fato um homem extraordinário. Dentre os apóstolos, dentre os 12 apóstolos, ninguém escreveu mais no Novo Testamento do que João. João escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, além de escrever o livro de Apocalipse. Isso dá a ele uma certa proeminência. João foi um dos maiores ou dos principais líderes da igreja nos primeiros dias, nos primeiros anos da igreja. É comum a gente, no relato, ou no livro de Atos dos Apóstolos, a gente encontrar Pedro e João como uma espécie, exercendo uma espécie de primazia entre os demais apóstolos. Todos eram importantes, todos tinham autoridade, mas o livro de Atos nos deixa claro uma primazia exercida por Pedro e João na liderança do povo, na liderança da igreja no início do século. João ele foi preso várias vezes, ele experimentou cadeias várias vezes. A tradição diz que em sua última prisão ele foi levado para Roma, onde ele foi torturado
onde ele sofreu muito ali em cativeiro em Roma, uma vez que já era avançado de idade. Em sua última prisão, João já tinha em torno de 90 anos, já não era o garoto que seguia Jesus com seus 20 e poucos anos, 30 anos. João já era um idoso, com 90 anos, cansado, calejado pela vida, pela idade e pelo ministério. Segundo a tradição, João pastoreou a igreja de Éfeso. João cuidou da mãe de Jesus, Maria, como Jesus pediu quando estava crucificado. E Maria, segundo a tradição também, foi membro da igreja de Éfeso, sendo ovelha do apóstolo João por muito tempo. A igreja de Éfeso era uma igreja espetacular. A gente vai falar de Éfeso semana que vem. Mas fato é que nesse momento da vida, João foi aprisionado, foi torturado. Há quem diga que ele experimentou, passaram por ele num caldeirão de óleo fervente. Há quem acredite nisso. E depois, com o seu corpo em carne viva, o velho João foi lançado na ilha de Patmos para morrer. O que era a ilha de Patmos? Ilha de Patmos era a sentença de morte. Era a condenação de morte no primeiro século exercido por Roma. Aqueles que Roma queria matar, Roma escolhia um jeito de matar. Uma das mortes, uma das formas mais torturantes de morte era realmente a cruz. Porém, outra forma terrível era pegar um prisioneiro e abandoná-lo na ilha de Patmos, uma ilha deserta. Uma ilha que não tinha nada além de feras. Um homem idoso, velho, em carne viva possivelmente, depois de sofrer tortura, sem um pingo de força, foi abandonado na ilha de Patmos para ser devorado pelas feras selvagens. Aparentemente um final melancólico para um servo de Deus. Aparentemente um fim trágico para aquele que ofereceu, que entregou sua vida ao serviço de Deus. Alguém no lugar de João poderia ter se perguntado se valeu a pena ter servido a Jesus, se de fato valeu a pena ter pregado o Evangelho. A consequência, o resultado final para todos aqueles que pregaram o Evangelho foi a tortura, foi a morte, foi o calabouço, foi a prisão, foi a espada. Ninguém pregou o Evangelho no primeiro século, principalmente os apóstolos, principalmente os líderes da igreja, e não passou pela espada. E não passou pela espada da perseguição. Então, em tese, João estava tendo o seu ministério fracassado aos olhos, principalmente, dos grandes ministros, dos grandes ministérios da atualidade. Muitos de nossos grandes líderes, olharia para a vida de João e falar: esse homem está com problema, esse homem deve estar em pecado, esse homem não valeu a pena servir a Jesus, ele não tomou posse de suas bênçãos, ele não, algum problema tem João. João estava abandonado, aprisionado, pronto para morrer, quando uma luz brilha nas suas costas. E quando ele vira na ilha de Patmos para ver que luz era aquela, era Cristo glorificado aparecendo para ele. João tinha desaparecido para todos. Ninguém mais aparecera para João, mas Jesus apareceu para ele na ilha de Patmos. Quando ele achou que chegou a hora de morrer, Cristo apareceu para ele de forma maravilhosa, de forma surpreendente. Lá no início de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 14 e 16, diz assim, relata a forma como Cristo apareceu a João. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. Era Cristo se revelando a João. Era Cristo buscando João em um lugar onde ele nunca imaginaria que encontraria Jesus. Lugar que ele foi abandonado para ser morto. Que visão maravilhosa, irmãos. Não era um encontro qualquer.
mas era o encontro de um homem condenado à morte com aquele que era o motivo de sua condenação à morte. Era o encontro de um homem que estava condenado justamente por pregar o Cristo, encontrando-se com o próprio Cristo. Para mais de 60 anos. 60 anos se passaram desde que os dois se viram pela última vez. A última vez que João viu Jesus, Jesus estava subindo aos céus. E João ficou com a certeza de que jamais voltaria a ver o seu amigo, o seu mestre, o seu Senhor aqui nesse mundo. João não tinha esperança alguma de encontrar Jesus aqui nessa terra. E Jesus, no pior momento da vida de João, aparece a João. Que maravilha! Jesus aparece a João porque ele tinha ainda uma missão para João. João pensou que era o fim do seu ministério. A igreja pensou que era o fim do ministério de João. O imperador pensou que era o fim de João. Mas Jesus tinha ainda uma missão, uma última missão para esse servo. No versículo 10 e 11 do capítulo 1, diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor. Irmãos, era um domingo. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve. Olha a ordem de Deus a João. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João tinha uma última missão. Já pensou? É como você achar que você chegou a hora de se aposentar, né? Marquinhos, chega a hora dele reformar e pendurar a botina, cansado, já fadigado pela batalha, chega alguém e fala, Marquinhos, tem uma última missão para você, homem. Não é o fim. Não é o fim. Ainda tem uma missão. Ainda tem uma missão. Contra todas as possibilidades. Aparentemente, João não tinha mais tempo, não tinha mais saúde. João não tinha mais oportunidade, mas Deus, Cristo, apresenta-se a ele e fala, homem, tem uma missão mais a você. Você vai escrever tudo o que eu te mostro e vai mandar para as 7 igrejas que eu vou te destinar. E essa foi a missão de João. Ele escreve, o Senhor manda uma carta para cada igreja. Imagina que glória é isso também, irmãos. Imagina que glória deve ser para uma igreja local receber um bilhete de Deus. Uma carta do próprio Deus. Imagina a gente recebendo aqui o apóstolo João no nosso meio e falando, Igreja Batista da Graça, tem um bilhete aqui do Senhor para vocês. Jesus apareceu para mim e mandou escrever alguma coisa aqui para vocês. Foi exatamente isso que aconteceu. E das cartas enviadas, dos recados mandados, uma das cartas foi para a igreja de Esmirna. Vamos agora conhecer Esmirna para entender a sua carta? A igreja de Esmirna era uma igreja irmã da igreja de Éfeso, mas suas histórias eram bem diferentes. Nas 7 cartas, o Senhor trata das particularidades de cada igreja. A cada igreja, o Senhor usa palavras, figuras verbais, figuras de linguagens, analogias, que quando a carta era lida para a igreja, os irmãos entendiam muito bem. Ou seja, as cartas do Senhor, elas eram particulares para cada congregação, era tratando da particularidade da história de cada congregação. E só o Senhor podia fazer isso. Só Deus pode fazer isso, porque lá no capítulo 2, no versículo 1, diz que estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós vamos entender biblicamente que os 7 candeeiros de ouro são as igrejas. Então Deus, o Senhor, é aquele que anda no meio das igrejas, é aquele que passeia no centro da igreja. Por quê? Porque Ele, somente Ele, é o dono da igreja.
Ele é o Senhor da igreja. Ele é quem sabe o que a igreja precisa. É Ele quem sabe como a igreja se comportará e do que a igreja necessitará ao longo de sua jornada. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Mas se a gente olhar para o contexto da cidade de Esmirna agora, nós vamos encontrar uma bela cidade. Esmirna era uma cidade fenomenal. Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor, hoje Turquia, né? Hoje a região da Turquia. Era considerada a coroa do continente, era um próspero centro portuário, possuía um lindo cenário, fazia fronteira com o Mar Egeu. Já ouviu falar do Mar Egeu, né? Turquia era banhada pelo Mar Egeu. Sendo contornada, preste atenção nos detalhes que serão importantes para a gente entender a carta. A cidade era contornada por uma grande montanha chamada Pagos. Guarde esse nome. Uma bela montanha, a montanha em si era contornada por uma rua linda, chamada Rua de Ouro. Então pense numa cidade contornada por uma montanha famosa, conhecida, e essa montanha contornada por uma rua chamada Rua de Ouro. Uma rua pavimentada e delineada por árvores, muito bonita, que deixava o aspecto da cidade mais linda ainda. Esmirna era chamada a coroa do império. Era uma cidade fabulosa por sua beleza e muito invejada por causa disso. Além da beleza de Esmirna, era uma cidade muito religiosa. Uma cidade, um povo acentuadamente religioso. Havia templos para praticamente todos os deuses do paganismo. Na Rua de Ouro, essa rua que eu falei, que contornava o Monte Pagos, havia templos para quase todos os deuses da mitologia grega. Cibele, Apolo, Asclépio, Afrodite, Zeus. Todos os deuses eram adorados de forma aberta na cidade de Esmirna. Era uma cidade também onde se originou uma fábula, uma história, um mito do deus Dionísio, o deus do vinho, que morreu e ressuscitou nessa cidade de Esmirna, segundo a crença mitológica. Mas a terceira marca dessa cidade era sua forte ligação com a sede do império, com Roma. Havia uma ligação íntima, havia uma cumplicidade. O povo de Esmirna era, de fato, muito fiel ao imperador. Adoravam o imperador com muita facilidade, com muita alegria. Em contrapartida, o imperador era cheio de favores, cheio de agrados para com o povo da cidade de Esmirna. Concluímos então, irmãos, que era uma bela cidade, uma linda cidade, porém não era fácil ser cristão nessa cidade. Justamente por sua característica. A forte idolatria, o forte paganismo, o apego, a fidelidade que eles tinham ao culto ao imperador. Então, se tinha algo que era difícil fazer em Esmirna, era ser cristão nessa cidade. Era fácil ser tudo. Era fácil fazer de tudo, menos servir a Jesus. A história conta que em um único dia, preste atenção aqui, em um único dia, o imperador ordenou que jogassem 1.200 crentes do alto do Monte Pagos. Num único dia, 1.200 discípulos de Jesus de Jesus morreu sendo lançado do alto do monte porque se negaram a adorar o imperador. Em outra ocasião, mais 800 crentes, em um único episódio, foi lançado do alto do Monte Pagos porque se recusaram a adorar o Criador. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 2.000 irmãos nossos, 2.000 discípulos de Jesus, que perderam suas vidas, simplesmente porque se negaram a adorar o imperador e mantiveram-se fiéis ao Senhor. É para essa igreja perseguida, irmãos, é de admirar que mesmo nesse contexto ainda haja uma igreja nesse lugar.
Se tem um lugar que nós não pensaríamos em plantar uma igreja, seria Esmirna, não é verdade? Se eu chego para vocês hoje, meus irmãos, eu tive uma excelente ideia. Vamos plantar uma igreja em Esmirna. Alguém fala, pastor, você está maluco? Mataram 2.000 lá outro dia. Então eu já fico admirado com o fato de ter crente ali. Ter uma igreja. Crente não, uma igreja. É para essa igreja perseguida. É para essa igreja que vivia diariamente, sob o medo da morte. É para esses irmãos que viviam risco de morte todos os dias de sua vida. Irmãos que não poderiam cultuar a Deus em paz. Irmãos que não poderiam se reunir como nós nos reunimos hoje aqui. Irmãos que não poderiam cantar publicamente, pregar publicamente, senão seriam mortos. É para essa igreja que Deus manda um bilhete. Que maravilha! O Senhor inicia sua carta para a igreja de Esmirna se apresentando de forma maravilhosa. Ao versículo 8, agora do texto que nós lemos hoje. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O Senhor se apresentou aqui de duas formas. As duas formas que o Senhor se apresentou têm uma conotação, um significado bem particular para os irmãos dessa cidade. Preste atenção. Esse povo se gabava da cidade de Esmirna ser a mais antiga da Ásia Menor. A cidade foi fundada por volta de 1000 anos antes de Cristo. Então era sim a cidade mais antiga da região, mas contudo Esmirna não viveu para sempre momentos de glória. Houve um momento em sua história, por volta do ano 600 antes de Cristo, quando a cidade tinha 400 anos de existência, a cidade foi destruída. Foi completamente destruída. E por 400 anos ela viveu somente como escombros, né? Como ruínas, devastada. Somente 200 anos depois, antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, um general grego passando pela cidade resolveu reconstruí-la e a cidade renasceu. É como se a cidade tivesse ressuscitado. Então o povo se gabava do fato daquela cidade ser a mais antiga e ter ressuscitado depois de 400 anos morta. Era como se o povo considerasse Esmirna uma cidade imortal. E há algo especial nessa cidade mesmo, irmão. De todas as cidades que veremos aqui, daqui para frente, a única que sobreviveu até hoje é Esmirna. Esmirna está lá, quer conhecer Esmirna? Está lá, ainda hoje, na Turquia, com outro nome, o nome de Izmir. Qualquer dia, quando você estiver de férias, dá um pulo lá. Eu acho que está mais tranquilo para os crentes hoje em dia. Não tenho certeza não. Turquia, eu acho que está mais tranquilo do que no primeiro século. Mas não dá mole também não. Por via das dúvidas, não subam Monte Pargos, né? Além daquela cidade ser considerada imortal, ainda tinha, como eu disse, a lenda de Dionísio, que ressuscitou naquele lugar. Foi assassinado, mas ressurgiu novamente. Mas o Senhor chega para essa igreja, para a igreja dessa cidade e diz: ó, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que esteve morto e tornou a viver. Nesse momento o Senhor está consolando a igreja. É como se Ele dissesse: tenham paz, eu sou o primeiro e o último, e não eles. Eu estive morto e tornei a viver, e não Dionísio. Quem é eterno, quem vive para sempre sou eu, o Senhor. Essa cidade não é eterna. Dionísio não é eterno. Eles podem se gabar da história de terem ressurgido depois de 400 anos mortos, mas eles não são o primeiro e o último, eles não são o eterno. Para consolar uma igreja perseguida, Deus se apresenta em primeiro lugar assim: ó, eu sou o eterno. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, e não eles. O Senhor segue falando com essa igreja no versículo 9. O Senhor demonstra ter pleno conhecimento de tudo que estava acontecendo com essa igreja. Conheço a
tua tribulação. Aleluia. Para Esmirna, o Senhor não falou, conheço as tuas obras. Nós iremos ver que para as outras igrejas, o Senhor falou assim, eu conheço as tuas obras. Mas para essa igreja perseguida, o Senhor disse, eu conheço a tua tribulação. São palavras de consolo, irmãos. Os nossos pecados não estão ocultos diante do Senhor. Mas nossas lutas também não estão. Nossas tristezas, nossas tribulações também não são ocultas a Deus. A prova de que o Senhor de fato conhecia a tribulação daquela igreja é que ele cita nominalmente as duas principais dificuldades que a igreja enfrentava. Em primeiro lugar, a pobreza. Seguindo o versículo 9. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A primeira grande dificuldade da igreja era financeira. Nenhuma novidade até então, né? Pastor, tudo igual, nada mudou na vida da igreja. A primeira grande dificuldade da igreja era financeira, era uma igreja muito pobre, em uma cidade muito rica. Aqui que há o contraste. Uma cidade muito rica, porém com crentes muito pobres. E a pobreza dos irmãos não era fruto de causas naturais. A igreja não era pobre apenas por uma questão de desigualdade social ou porque o evangelho só alcançou os menos favorecidos. Nada disso. A igreja era pobre porque a perseguição fazia com que os irmãos fossem pobres. A pobreza dos irmãos estava ligada diretamente à perseguição. Qualquer pessoa que não adorasse o imperador, que não participasse dos cultos pagãos, eram desprezados na sociedade. Então os crentes em Jesus não conseguiam emprego por causa de sua fé. Não conseguiam vender nem comprar por causa de sua fé. Os filhos não podiam frequentar escolas por causa de sua fé. Com isso, os crentes tornavam-se cada vez mais pobres na sociedade. O escritor aos Hebreus disse que uma das formas mais terríveis de perseguição era o espólio da propriedade dos crentes. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, eu vou ler para os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. O escritor aos Hebreus está narrando que a realidade dos crentes no primeiro século era que tinham os seus bens roubados. O Estado, a sociedade desapropriava os cristãos, tirava suas casas, os seus empregos. Cristão não tinha direito de ter nada, de ter emprego, de ter trabalho, de educar os seus filhos. Tudo por causa da perseguição. O resultado era uma igreja pobre, mas o Senhor consola esses irmãos. Aqui, quando o Senhor diz no versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, ele diz, mas tu és rico. Em outras palavras, ele estava dizendo, aos olhos de todos vocês são pobres, mas aos meus olhos, essa igreja é uma igreja rica. E é isso que interessa. Interessa o que nós somos aos olhos de Deus. Interessa o que o Senhor considera, o que o Senhor pensa de sua igreja. E a segunda dificuldade da igreja, além da pobreza, ainda está aqui no versículo 9, na parte C, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Além da pobreza, tinha que encarar esse segundo problema. Aqui o Senhor está denunciando um fogo amigo. Sabe o que é um fogo amigo? Quando aqueles que deveriam ajudar atrapalham. Pois eram os judeus os principais inimigos da igreja no primeiro século. Havia uma colônia muito grande de judeus em Esmirna. Os judeus tinham liberdade de culto. Eles não eram obrigados a adorar o imperador. O imperador respeitava, deu liberdade de culto aos judeus para manter a paz. Lá na Palestina, por exemplo, os judeus tinham liberdade para exercer sua religião de forma livre. Mas os judeus inflamavam
os habitantes de Esmirna contra os discípulos de Jesus. Eram os judeus que procuravam as autoridades e falavam: aí tem um povo crente, tem nada a ver com a gente não. Nós não temos nada a ver com esse Jesus que eles seguem. E se eu fosse vocês, eu acabava com eles, os judeus. Naquele tempo, quando os judeus não estavam em Jerusalém se adorava no templo, né? Mas fora de Israel eles construíam sinagogas, que era um espaço, um salão próprio para a reunião do judaísmo. Mas aqueles homens eram tão perversos, que aqui no texto diz que o próprio Senhor, dizendo que eles se declaram judeus, mas não são. O próprio Deus vai chamar o local de reunião deles de sinagoga de Satanás. É Deus que está dizendo isso. Então, se a pobreza era um problema para essa igreja, a perseguição daqueles que deveriam ser irmãos também era um grande problema. Mas o Senhor continua consolando essa igreja no versículo 9, no versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Aqui o Senhor não está fazendo apenas previsão futurística. O Senhor não está apenas antecipando ao povo o que aconteceria. O Senhor poderia ter dito: não temas as coisas que irão sofrer ou que poderão sofrer. O Senhor disse o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, o sofrimento para a igreja não era um acidente de percurso, não era uma contingência da vida. O sofrimento para a igreja era uma necessidade. A igreja de Esmirna tinha que passar por aquele sofrimento. Segundo Deus, aquele sofrimento era proposital, aquele sofrimento era enviado pelo próprio Deus, havia necessidade. É estranho a gente falar nisso. A gente entende o sofrimento como sendo contingências da vida, não é verdade? Lutas que se a gente pudesse evitar, evitaríamos. Deus chega para a igreja e fala: não é para vocês evitarem essa luta. Essa luta não é para vocês evitarem, vocês têm que passar por ela. E qual era o propósito de Deus no sofrimento de Esmirna? Era fazer dela uma igreja aprovada. O versículo 10 inteiro diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova. Provação. Uma linguagem típica de cristão, não é verdade? Provação. A gente tem que fazer uma distinção entre provação e tentação. Conhece bem a distinção, a diferença entre provação e tentação? O propósito da tentação é nos fazer cair. O propósito da tentação é nos fazer cair, é nos derrubar. O propósito da provação é nos aprovar. É bem diferente. Por isso que quem tenta é o tentador. Tiago vai nos explicar que Deus não tenta ninguém. Ninguém é tentado por Deus. Deus não tem interesse de fazer ninguém cair. Deus nos prova. E quando Deus nos prova, também não é para conhecer a nossa fé. Ele já conhece a nossa fé. Deus não nos prova para conhecer a nossa força. Ele já conhece a nossa força. Ele nos prova para nos dar um selo de aprovados. Quem passa a conhecer a nossa fé e a nossa força somos nós mesmos. Durante a provação, a gente pode chegar à conclusão de que somos mais fortes do que pensávamos, ou que somos mais fracos do que pensávamos. Mas Deus não precisa da provação para nos conhecer. O Senhor vai levar a sua igreja a ser provada, para que no final do processo a igreja receba um selo de aprovação. O Senhor segue motivando sua igreja, ainda no versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, em Esmirna tinha um estádio onde se celebravam os jogos atléticos, uma espécie de Olimpíada.
atletas de todos os cantos do mundo iam para Esmirna para participar desses jogos, e no final o vencedor ganhava uma coroa de louros. A gente vê isso em filmes, em desenho, né? Uma coroa de louros na cabeça. Então Deus está usando aqui um linguajar, um vocabulário que o povo da cidade, o povo da igreja entendeu muito bem o que é uma coroa para o vitorioso. Mas a coroa que o Senhor promete é uma coroa da vida. Não coroa de louros. Uma coroa da vida. Mas para aquele que for fiel até a morte. Aqui tem uma outra questão que precisamos compreender bem. Ser fiel até a morte não é você ser fiel a Deus até o seu último dia de vida. Isso é verdade. Precisamos guardar a fidelidade e graças a Deus o Senhor nos dá graça para isso. Mas quando o texto diz ser fiel até a morte, é ser fiel mesmo diante da morte. Mesmo em face à morte. Mesmo se a outra opção for a morte. Mesmo se estiver no alto do Monte Pargos e prometerem te lançar, te jogar do alto do Monte Pargos. O que Deus está falando com a sua igreja é o seguinte: mesmo nessa situação, mantenha-se fiel, seja fiel, ainda que isso lhe custe a vida. É isso que é ser fiel até a morte. Vou abrir aqui um parênteses muito grande para contar a história de um dos grandes membros da igreja de Esmirna. Nós não sabemos quem era o pastor da igreja de Esmirna nessa época que recebeu a carta. Mas mais tarde, o pastor da igreja seria um grande homem de Deus chamado Policarpo. Já ouviu falar de Policarpo? O grande bispo Policarpo de Esmirna. O Senhor mandou essa carta ao anjo da igreja, que era o pastor da igreja, sim. O pastor, aqui o anjo da igreja é o pastor. Não que o pastor é algo especial, que o pastor é o mensageiro, é o servo, nesse sentido. Então essa carta chegou em algum momento nas mãos do pastor Policarpo, aquele que viria a ser o mártir mais conhecido de Esmirna. Um outro grande historiador, também bispo, chamado Eusébio, aí bispo da cidade de Cesareia, foi um dos grandes homens de Deus e um dos grandes historiadores nosso, o pai da enciclopédia, não é, Tiaguinho? Escreveu a primeira enciclopédia da história cristã, foi Eusébio. Tem um livro fabuloso dele chamado História Eclesiástica, que narra a história da igreja, do 1º até o 3º século. Fabulosa a obra de Eusébio. Eusébio narra a morte de Policarpo. Preste atenção. Foi no dia 2 de fevereiro de 159 d.C., que o venerável bispo tinha fugido da cidade ante o apelo da congregação. Ele não queria fugir, mas a igreja fala: bispo, se esconde um pouquinho, a gente quer o Senhor conosco mais um tempo, bispo. Aí Policarpo resolve fugir, mas acabou sendo localizado em seu esconderijo, não fez qualquer tentativa de escapar. Antes, ele ofereceu comida aos seus captores e lhe transmitiu uma mensagem de oração. O filme Policarpo é maravilhoso. Tá no YouTube, você consegue. Os soldados chegaram onde Policarpo estava escondido, numa casa de um amigo. E quando Policarpo viu os soldados, ele falou: vocês devem estar cansados, com fome. Entra. Entrou, mandou servir uma refeição aos soldados. Os soldados que suspiravam, inspiravam sangue, morte, foram acolhidos por Policarpo e foram servidos uma refeição. E a única coisa que ele pediu é que ele tivesse um momento para fazer uma oração. Os soldados, obviamente, guardando toda a segurança para que ele não fugisse, permitiu que ele fizesse a sua oração. A seguir, durante a viagem de volta à cidade, o oficial encarregado, agora Eusébio dizendo, o oficial encarregado aconselhou que Policarpo se retratasse. Aí ele perguntou: mas que mal pode fazer? Ou seja, o oficial perguntou a Policarpo: que mal pode fazer o sacrifício ao imperador? Ainda assim, Policarpo se recusou. Ao chegar na cidade, foi asperamente empurrado para fora da carruagem e levado perante o governador no anfiteatro, o qual se dirigiu a ele dizendo: considere a sua idade, homem, jure pela grandeza de César. E novamente disse:
Jure, e eu te libertarei. Amaldiçoe esse Cristo. A que Policarpo respondeu com sua famosa frase: por 86 anos eu tenho servido e ele nunca me faltou. Como, pois, posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? O governador reiterou: jure pela majestade de César. Tenho feras bravas aqui. Se não mudar a sua mente, eu lançarei a elas. Aí Policarpo respondeu: chame-as. Ao que o governador retrucou: uma vez que faz pouco caso das feras, eu o destruirei pelo fogo, a menos que mude a sua atitude. Mas Policarpo disse: ameaças-me com o fogo que pode durar 1 hora e então se extingue. Mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada aos ímpios. Por que demoras? Faça a sua vontade. Judeus e gentios raivosos começaram a recolher lenha para jogar na fogueira. Policarpo se pôs junto à estaca, pedindo para não ser amarrado a ela. O historiador diz que Policarpo se ajoelha próximo à estaca e faz sua última oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado Filho Jesus, por meio de quem viemos a conhecer-te, graças por considerar-me digno nesse dia e hora de compartilhar a taça de Cristo entre muitos dos teus mártires. Nesse momento, segundo Eusébio, o fogo foi aceso, mas o vento soprava as chamas para o outro lado e prolongava a agonia de Policarpo. Um soldado pôs fim ao seu sofrimento, lhe transpassando com uma espada. Assim morreu Policarpo, um dos pais da igreja, sobre o monte Pagos, em Esmirna. Os judeus, além de participarem ativamente do martírio de Policarpo na fogueira, também impediram que os cristãos se apoderassem de seus restos mortais. Irmão, hoje, para nós, o pastor Policarpo representa a igreja dos mártires, a igreja sofredora. A constante perseguição sobre a igreja é retratada na figura desse grande homem chamado Policarpo. Policarpo perdeu tudo o que ele tinha aqui nessa vida, aqui nesse mundo. Mas, segundo o que o próprio Deus disse na carta a Esmirna, ele ganhou uma coroa da vida. Ele foi retribuído com a coroa da vida. O texto de hoje termina com uma promessa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Nesse caso, irmãos, o vencedor é aquele que não nega Cristo mesmo diante da morte. Segundo o que o Senhor disse, quem for fiel pode até perecer aqui na terra, mas jamais perecerá no céu. Nosso lugar ao lado dele está certo, está garantido. Irmãos, o mundo odeia a igreja, mas não por causa da igreja. O mundo odiava a igreja de Esmirna, mas não por causa deles, não por causa dos judeus. Há um detalhe na igreja, há alguém na igreja que aviva, que atiça o ódio do mundo. Não sou eu nem você. O mundo não odeia a igreja por causa de sua mensagem, o mundo não odeia a igreja por causa do seu comportamento, o mundo não odeia a igreja por causa dos seus cultos, o mundo odeia a igreja somente por causa do seu Senhor. O mundo odeia Jesus. É verdade. Eles fingem que amam a Jesus. Ou melhor, eles amam um Jesus criado pela mente deles. Mas o verdadeiro Cristo é odiado. E quem nos garantiu isso foi o próprio Cristo. João capítulo 15, eu vou ler para os irmãos. João capítulo 15, do verso 18 ao 25, diz assim, se o mundo vos odeia, palavras de Jesus, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tens ele visto, mas também odiado, tanto a mim como ao Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Jesus está deixando claro que quem o mundo odeia é ele, é Jesus. Nós recebemos a perseguição e o ódio do mundo por causa de Cristo. Quer ver o mundo parar de nos odiar? É só abandonarmos o nosso Cristo, deixarmos o nosso Cristo e passarmos a adorar, a pregar o Cristo que eles amam, o Cristo que eles adoram. Eles gostam de um Cristo que é somente paz e amor, um Cristo que parece mais um monge tibetano, não é verdade? Um Cristo incapaz de denunciar o pecado, um Cristo incapaz de trazer a luz sobre a escuridão dos homens, um Cristo que não ofende, um Cristo que não maltrata, que não denuncia os seus pecados. Esse Cristo a humanidade ama. O Cristo verdadeiro é odiado pelo mundo e, consequentemente, eles também odeiam cada um de nós. Odeiam a igreja do Senhor. Mas é motivo de alegria isso. Deve ser motivo de felicidade. Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, em sua epístola, no capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Há um propósito de Deus na provação. E o propósito de Deus, como ele disse à igreja, temos que passar, não é porque Deus se alegra com o nosso sofrimento, não. Como eu disse, o propósito de Deus, ao nos conduzir ao sofrimento, é para que nós sejamos aperfeiçoados e aprovados em sua presença. Ainda aqui na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: a aprovação, a perseguição, o sofrimento é para nos aperfeiçoar. Aleluia. Os nossos mestres gostam de dizer que se não fosse o sofrimento na vida do cristão, na vida do Filho de Deus, nós não teríamos a maioria dos salmos que nós temos. A maioria das canções, dos hinos que nós temos foram escritos em sofrimento, debaixo de muita dor. Eu quero terminar com algumas conclusões. A primeira é que hoje em dia, em nosso contexto, nós não somos mais ameaçados de morte por servir a Jesus. Não ainda, pelo menos. Nossa realidade hoje é bem diferente do que viviam nossos irmãos de Esmirna. Hoje o nosso desafio não é morrer por Cristo, mas é viver por Cristo. Andar com Ele. Não nos envergonharmos dele. E servi-lo todos os nossos dias. Hoje nós não sofremos ameaça de morte, mas constantemente somos pressionados a ignorar nossa fé ou esconder o nosso Cristo para mantermos nossas amizades, nossos relacionamentos, nossos empregos.
Quantos dos irmãos não são tentados diariamente a ignorar, a pôr de lado a sua fé? E muitos vivem exatamente assim. Muitos deixam de ser filhos de Deus quando entram em sua repartição. Muitos deixam de ser filhos de Deus quando começa o seu horário de trabalho. Não só na sua forma, nas suas práticas diárias, né? Mas em seus valores e conceitos. Muitos esquecem. É o patrão que esquece que é um filho de Deus na hora que vai tratar com seus funcionários. O camarada é chefe, ele é superior, mas ele esquece de que ele é um filho de Deus na hora que ele vai chamar a atenção dos seus funcionários. Esquece da piedade, esquece de tratá-los com justiça. É aquele homem que na hora que vai fechar um negócio, esquece que é filho de Deus e abre mão de todo pudor, abre mão de todo caráter para poder fechar um bom negócio. O nosso desafio hoje é viver por Cristo, é viver por Deus. Que o Senhor nos dê graça para permanecermos fiéis. Nos dias de grande sofrimento, o que fará diferença em nossa vida é o tipo de relacionamento que temos com o nosso Deus. Se Deus for um ser distante, passaremos pelo sofrimento da pior forma possível. Mas se o Senhor for o nosso amigo presente, o nosso conselheiro fiel, vai ser mais fácil nós atravessarmos dias de dores. Foi isso que Deus falou a João, quando apareceu a João no seu sofrimento. Ou quando falou para Esmirna, quando escreveu a Esmirna no seu sofrimento. Quando Deus escreve a uma igreja sofredora, está querendo dizer o seguinte: ó, vocês podem ficar tranquilos. Eu sei o que está acontecendo e eu estou com vocês. Amém? Hey.